Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 7 a 14. Os irmãos vão se colocar em pé e acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. Jesus é prova e sacerdócio. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fez as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o sol nascente até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nele se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos? Pois o maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Que o Senhor abençoe a porção lida da sua palavra e aplique nos nossos corações. Senhor Deus, sabemos que nada somos, nada podemos, queremos ser meros intérpretes da tua palavra nesta noite. Fala ao meu e ao nosso coração. Oramos confiados unicamente no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. O reverendo Tamar está falando no final da manhã que estaria agora à noite ali com a nossa congregação em Cajazeiras. Eles estão num acampamento ali durante esses dias e ele está pregando ali na nossa congregação de Cajazeiras. E diante desse desafio, nós achamos esses irmãos grandes perigos em relação ao culto. E como introdução, nós pensamos, primeiro, uma declaração indiscutível. No verso 6 está lá: o filho honra o pai e o seu servo ao seu senhor. Malaquias conquista aqui, começando com esse verso, a atenção dos sacerdotes antes mesmo de acusá-los. A primeira relação é a relação que envolve afeição. O filho honra ao seu pai.
A segunda relação, e o seu servo ao seu senhor. A segunda é uma relação que demonstra respeito. Mas, quando olhamos para o texto, percebemos que os sacerdotes não demonstram amor nem respeito ao nosso Deus. E quando nós voltamos os nossos olhos para o início, percebemos que desde o início Deus tratou Israel como um filho amado, tirando-o lá do Egito, dando-lhe uma herança, dando-lhe proteção, revelação sobrenatural, dando-lhe uma missão especial. Um outro aspecto aqui ainda na introdução é que existe uma ingratidão inegável. Como foi que Israel retribuiu ao Senhor seu amor gracioso? Do amor de Deus, o profeta volta-se para a ingratidão do povo. Deus tratou como filho, mas Israel não honrou como pai. Não houve honra, nem houve respeito. Um outro aspecto na nossa introdução é que houve uma profanação abominável. O fim principal do homem, todos nós sabemos desde pequeno lá no catecismo, é glorificar a Deus. E o culto é a essência da vida cristã. Porque adoração vem antes de missão. Deus vem antes do homem. Exatamente quando olhamos para esse texto, percebemos que o culto foi deturpado. E eu queria nessa noite pensar com os irmãos sobre alguns sinais de decadência do culto que acontecia naqueles dias e ainda hoje permanece. O primeiro é o perigo de uma liderança decadente. Os versos 6 e 7 do texto, você pode continuar com o texto aberto, nos mostram algumas realidades. Primeiramente, quando pensamos no perigo de uma liderança decadente, pensamos no perigo de se fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Os sacerdotes tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Eles eram profissionais, sem fidelidade na palavra, sem vida. Eles tinham se corrompido doutrinariamente e moralmente. Eles faziam o contrário que a Bíblia ensinava. A teologia estava divorciada da vida, chamam Deus de Pai e Senhor, mas não o honram nem o respeitam. A apostasia começa ali sempre a partir da liderança. As falsas doutrinas começam nos seminários, descem aos púlpitos e daí matam a igreja. Os antepassados respeitavam a lei. No versículo 5 do capítulo 2, quando Deus faz aliança com a vida e a paz, mas agora a nova geração despreza essa aliança. Pedem a Deus prova do seu amor, lá o versículo 2 do primeiro capítulo. Querem saber em que desprezam o nome de Deus. Querem saber em quem temos profanado o nome de Deus. Eles estão errados, mas não admitem. Estão cegos, endurecidos, cauterizados. O desvio da teologia tem desembocado no desvio moral. E hoje nós vemos glaçando em muitas igrejas o liberalismo, a ortodoxia morta, que tem descambado uma vida relaxada. Segundo destaque desse primeiro ponto é o perigo da liderança ser uma maldição ao invés de ser uma bênção. A liderança jamais é neutra.
Não existe liderança neutra. Ou ela será uma bênção, ou será uma maldição. Tal líder, tal povo. Sempre que a liderança é um exemplo positivo, o povo segue os seus passos. Mas sempre que o líder transige, ele é um laço para o povo. A liderança é como um espelho, mudo, limpo, reto, iluminado. A vida do líder é a vida de sua liderança. Mas os pecados do líder são os mestres do pecado. Líderes apáticos produzem crentes mundanos, vazios, omissos. Deus está muito mais interessado em você do que aquilo que você faz. A vida é mais importante do que o trabalho. Piedade é muito mais importante do que atividade, ativismo. O segundo ponto, o perigo da racionalização. Primeiro, o perigo de se praticar mal sem perceber, sem estar percebendo que está praticando mal. E aí o profeta Malaquias denuncia o pecado como um tribunal. A acusação é feita, eles dão honra a Deus como Pai, eles dão respeito a Deus como Senhor, eles profanam a mesa de Deus e não se apercebem disso. Um outro aspecto é o perigo de não se aceitar a repreensão divina. Eles tinham os olhos fechados e o coração endurecido. Eles retrucaram: em que desprezamos o teu nome? Verso 6. Em que te havemos profanado? Lá no verso 7. No passado, nós podemos perceber Caim quando ele ofereceu um culto a Deus e um culto de forma indigna a Deus. Ele foi repreendido. Mas ao invés de Caim mudar de vida, ele endureceu-se ainda mais. Caim ofereceu um culto a Deus sem observar os preceitos de Deus para o culto, um sacrifício incruento. Caim ofereceu um culto a Deus com o coração cheio de ódio, cheio de inveja. Caim ofereceu um culto a Deus sem aceitar a exortação de Deus. Caim também ofereceu um culto a Deus mesmo maquinando e praticando o mal. Caim tenta esconder o seu pecado e livrar-se das suas consequências. Os filhos de Eli foram destruídos porque profanaram o culto divino. Você pode ver lá no capítulo 4 do 1 Samuel. Coré, Datã, Abirão foram mortos porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Números 16. Terceiro ponto, o perigo da impureza na vida do adorador. O adorador precisa vir antes da oferta. Ageu e Zacarias tinham conseguido motivar o povo para reconstruir o templo. Mas é mais fácil construir a casa de Deus do que viver nela para a sua glória. Agora ofereciam na casa de Deus pão imundo. Deus não busca adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus não aceitar nossas vidas, Ele também de certo não aceitará as nossas ofertas. A oferta muitas vezes revela a vida do ofertante. Pecamos contra Deus de maneira como cultuamos, pela irreverência, pela superficialidade, pela leviandade. Deus diz: eu não tenho prazer em vós, verso 10, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Além do adorador precisar vir antes da oferta, o culto precisa ser em espírito e em verdade. O culto é bíblico, mas eu quero afirmar que ou ele vai ser um culto bíblico ou ele vai ser anátema.
Os princípios que regem o culto precisam ser emanados tão somente da palavra de Deus. Deus não aceita fogo estranho no altar. Deus não aceita sacrifícios impuros no altar. Deus não aceita nada menos do que o melhor. O culto precisa ser também de todo o coração, com sinceridade, com zelo, com amor, com alegria, com deleite. Mas o perigo de se oferecer para Deus o resto e não apenas primícias. Esse é o quarto ponto. Deus não aceita nada menos do que o melhor. Os sacerdotes estavam trazendo para Deus animal cego, coxo, enfermo, verso 8, dilacerado, verso 13, defeituoso, verso 14. Eles estavam oferecendo a Deus o pior, o resto, o imprestável. Eles estavam trazendo até mesmo criança. Essa prática era contrária à orientação bíblica lá de Levítico 22, versículo 20. Esse sacrifício era um tipo de sacrifício perfeito. Era um tipo do sacrifício perfeito de Cristo. João capítulo 1, verso 29. Eles pensavam, para Deus qualquer coisa serve. E ainda hoje, muitas pessoas fazem da mesma forma. Qualquer coisa serve para Deus. Eles atribuíam o amor de Deus com descaso. E o verso 9 aqui deixa claro que Deus não aceita nada menos de cada um de nós do que o melhor. Primeiro, segundo, porque ele não pode ser enganado pelos seus adoradores. Tem muita gente que pensa que engana a Deus. Deus examina o meu e o seu coração. Deus examina o bolso. Deus examina o gasofilácio. Tendo melhor, trazem o pior. Prometiam primícias e traziam o resto. Deus não é Deus de resto. Versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias diz: a eles roubavam a Deus nos dízimos e pensavam que Deus não estava vendo. Em que me roubaste? Nos dízimos e nas ofertas. Atos no capítulo 5, do verso 11, nós vemos a história de Ananias e Safira, que retiveram parte do dinheiro e disseram que estava dando tudo. Deus vê tudo. Muitos dizem que trazem o dízimo, mas Deus está vendo que o que trazem não é todo o dízimo. Em Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, Jesus vê que aquela mulher, aquela viúva, deu muito mais do que os ricos que estavam ali presentes. O gasofilácio é o termômetro que mede a temperatura espiritual de uma igreja. O quinto ponto, o quinto sinal, é o perigo de se honrar mais aos homens do que a Deus. O povo estava sendo mais respeitoso às autoridades políticas do que ao Senhor dos Exércitos. O povo era muito mais articulado na bajulação aos homens do que mesmo na adoração a Deus. Eles não tinham coragem de ofertar ao governador o que estava trazendo para a casa de Deus. Eles honravam mais os homens do que a Deus. Às vezes, ainda hoje, temos mais reverência diante dos homens do que diante de Deus. Reverência no falar, no vestir, no agir, na postura. O povo busca os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. O povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. Se o governador, imaginemos o governador do nosso estado, não se agradaria, nem seria favorável com a afronta de um presente impróprio. Imaginemos chegássemos à presença do governador
e dessemos a ele de presente lá no dia do aniversário um animal cego, ou um animal coxo, um animal enfermo. Quanto mais o Deus dos exércitos aceitaria a pessoa dos adoradores com ofertas abundantes? A oferta que trazemos nas mãos revela nosso coração. Nossa oferta é o raio-x do nosso interior. O sexto ponto é o perigo de se oferecer a Deus um culto inútil. Primeiro, porque Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. É inútil acender o fogo do altar se dele não vamos oferecer uma oferta, se dele vamos oferecer uma oferta imunda. Se nossa vida está contaminada, cheia de impureza e cheia de ódio. Um outro aspecto é quando Deus não tem prazer no ofertante, ele não aceita a oferta. Deus rejeitou a oferta porque rejeitou primeiro o ofertante. Foi assim com Caim, dissemos. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, obedecer é mais importante do que sacrificar. Foi assim na época de Isaías. Isaías lá no versículo 13 do capítulo 1. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Foi assim também na época de Amós. Amós no capítulo 5, versos 21, 23, 24, você pode ver isso. Aborreço, desprezo as vossas festas, e como as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o espírito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua ira. Antes corra ao juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O próprio Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O apóstolo Paulo também exorta lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus requer de mim e de você, a cada dia da nossa vida, um culto racional. O sétimo sinal é o perigo de se enfadar do culto divino. E tem muita gente enfadada. E nós nos enfadamos quando desprezamos o culto divino, quando sentimos canseira, quando não há alegria na igreja, quando fazemos as coisas que Deus, na contramão das coisas, quando fazemos as coisas de Deus na contramão da vontade de Deus. Não encontramos prazer, mas enfado. Não encontramos comunhão, mas uma profunda desilusão. O pecado cansa. Fazer a obra de Deus de forma relaxada cansa. Um culto sem fervor espiritual cansa. Uma pessoa vem para a igreja e passa o tempo todo enfadada. Nada lhe agrada, a mensagem perturba, os cânticos a enfadam, ela está extasiada, o culto passa a ser um tormento, em vez de ser um deleite. Precisamos ter, irmãos, motivação, e a motivação correta para prestarmos um culto a Deus, porque tudo deve ser feito para a glória de Deus. Há um grande perigo, e que hoje tem acontecido com muita gente. As pessoas têm se acostumado com o sagrado, têm se acostumado de se enfadar,
de Deus, de se cansar de Deus. Quando desprezamos o culto divino, recebemos o completo repúdio de Deus. Deus rejeita o ofertante e a oferta. Deus rejeita o ofertante e a sua oração. Quando nossa vida está errada com Deus, não temos sucesso na oração. Em vez de Deus trazer prazer nesse culto, Ele diz que isso é um mal. Em vez de Deus receber esse culto, Ele diz que ele é inútil. O oitavo sinal é o perigo de se limitar ao poder de Deus. Quando deixamos, primeiro, de reconhecer a majestade de Deus, Ele chama outro povo para si, dentre as nações. O Deus dos exércitos não é uma divindade tribal. Deus não é propriedade exclusiva de um povo, de um grupo, de uma denominação. Ele não apenas é o Deus dos judeus, o Deus ou Deus da nossa igreja. Ele é o Senhor do universo. Seu nome é grande, e é tão grande que está fora dos limites de Israel. Deus chama os seus eleitos das nações, e Ele julga as nações. Israel rejeitou, mas não frustrou o plano de Deus, pois Ele formou para si um povo santo e o comprou com o seu precioso sangue. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora somos um só povo, um só rebanho, uma só família. O perigo de limitar o poder de Deus também acontece quando deixamos de cumprir os propósitos de Deus. Ele levanta outros para ocuparem o nosso lugar. Não há pessoas insubstituíveis na realização da obra de Deus. Ele não precisa de nós. Nós, eu e você, é que precisamos de Deus. Deus não precisa do nosso culto. Nós é que precisamos cultuá-lo. No culto, não pode fazer Deus melhor e nem pior. Ele é perfeito em si mesmo. Se não cumprirmos a nossa missão, Ele remove o nosso candeeiro e chama outro para ocupar o nosso lugar. De uma pedra, Deus suscita filhos a Abraão. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus somos nada. Não podemos perder o tempo da oportunidade de Deus. Eu queria concluir com duas afirmações. Deus espera ser honrado pelo seu povo por sua grandeza. Se o povo teme insultar o governador, ousaria desafiar o grande rei persa que o havia nomeado, pois com muito maior temor e reverência deveriam eles estar ansiosos em agradar aquele que considera as nações como um pingo que cai de um balde e reduz a nada os príncipes. Segundo aspecto aqui, para finalizar, Deus espera ser honrado pelo seu povo, pela sua igreja, pelo seu amor. Deus requereu ser temido como Senhor, honrado como Pai, amado como marido. Qual é o ponto comum? A linha mestra de tudo isso: amor sem amor
O temor é um tormento e a honra não tem sentido. O temor, se não contrabalançado com amor, é medo servil. A honra, quando vem sem amor, não é honra, mas adulação. A honra e a glória dizem respeito a Deus, mas nenhum dos dois será aceito por Ele se não forem temperados com mel do amor. Que Deus abençoe e que aplique essa palavra ao meu e ao seu coração. E diante de perigos que não se faziam presentes somente naquela igreja, mas são tão presentes nos dias atuais, nós possamos, alertados pela palavra, corrigirmos os nossos percursos e colocarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que todas as coisas possam ser por Ele acrescentadas. Amém.